Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bia, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E é um vídeo tanto de leituras quanto um vídeo de atualizações sobre como está a minha vida, se vocês se importam. Enfim, nada muito dramático, aliás, coisas bem dramáticas na verdade, né? Mudanças de vida mesmo. Enfim, estou aqui num ambiente novo, estou aqui na minha casinha com o Vitor. A gente está morando juntos. Eu não vou falar que a gente tá morando juntos de verdade, né? Estranho falar isso, né? É em tempo integral, porque se vocês me acompanham há mais um tempinho, vocês sabem que eu trabalho em outra cidade, né? O Vitor, ele também trabalha na mesma universidade que eu, mas ele trabalha no período diurno e eu trabalho no período noturno. Então, enquanto ele prefere ir e voltar todo dia, ele vai de manhã e volta no final da tarde, eu prefiro ficar lá, entendeu? Porque a gente tem que pegar a estrada não é das melhores, e eu não me sinto segura de voltar todo dia. Eu tentei fazer isso no semestre passado e antes de alugar a casa que eu falei pra vocês, né, que eu mostrei pra vocês em um dos vlogs, mas eu tava me sentindo muito exausta, gente. É muito exaustivo, assim, você ter que dirigir 1 hora, dar 3 horas de aula, 4 horas de aula, dirigir mais 1 hora pra voltar em casa. Tipo, eu voltava pra casa todo dia quase 11 horas, então eu decidi que era melhor eu ficar lá na cidade, né, uma cidade pequena e tal, então decidi que era melhor ficar lá. Então, por causa disso, eu posso dizer que ainda não é 100% estou morando com ele, né? Estamos morando juntos, mas realmente por essa escolha, eu passo a semana lá, eu passo a semana trabalhando nessa cidade, então a gente meio que só fica junto no final de semana. E é um grande passo pra mim, tá, gente? É um grande passo pra gente como casal e eu estou muito feliz. Esse é o nosso apartamentozinho, tá? A minha mãe fala que ele parece uma casinha de boneca porque ele é bem pequenininho. Pra gente tá ótimo, sendo bem sincero, a gente tem um quarto, são 2 quartos e um quarto a gente usa como escritório, então pra mim tá ótimo. Eu estou muito feliz, eu vou gravar um bookshelf tour nessa estante aqui que vocês veem atrás de mim. São basicamente todos os meus livros não lidos, tá? Quando eu tava trazendo eles pra cá eu dei prioridade aos que eu não tinha lido por motivos óbvios, né? E eu não sei qual vai ser o plano no final, tá? Não sei se eu vou trazer literalmente todos os meus livros, não sei. Só sei que até agora eu tô com essa estante só, cheia. Eu comprei 2 estantes, eu achei essa estante enorme, tá, gente? Eu achei que ia faltar espaço, mas não. Tipo assim, uau, tá sobrando espaço. Eu tenho uma estante inteira ainda pra montar, só de livros lidos e um pouquinho de não lidos e clássicos especiais pra mim, tudo isso aí que a gente gosta. E eu vou gravar vídeos sobre elas, tá? Só tô querendo dar uma ajeitada assim de verdade, porque a gente coloca os livros, a gente acha que tá bom, mas às vezes a gente acaba mudando as coisas, né? E outra coisa também que eu tenho pra falar pra vocês é que eu passei no concurso, eu passei no concurso público agora, tipo, efetivo, então, e aí? Eu não sei quando eu vou ser chamada, só que a esperança é que eu vou ser chamada já lá pro ano que vem, no começo do ano que vem, porque como eu falei pra vocês, é meio complicado trabalhar na universidade em que eu trabalho hoje. Eu passei no concurso para professora de ensino básico? Ensino básico, né? Então eu vou sair como professora substituta de uma universidade para professora efetiva de uma escola mesmo. Então eu estou muito feliz, muito feliz. Estudei bastante para isso. E eu estou realmente bem feliz. Saiu o resultado agora essa semana, então eu tô... Yay! É isso! Essas são as minhas atualizações. Como eu falei pra vocês, como é um pouquinho mais complicado trabalhar nessa universidade, né? Eu tenho que alugar uma casa lá, eu tenho que ajudar o Vitor aqui, então basicamente eu tô pagando 2 aluguéis. Eu estou torcendo para eu ser chamado o mais rápido possível, porque aí pelo menos eu consigo tanto parar de viajar para ter que trabalhar, quanto parar de pagar 2 aluguéis, né? Eu ficaria pagando só isso. Mas enfim, eu estou muito, muito feliz. Enfim, 2022 foi realmente um ano muito bom pra mim, no sentido de conquistas e tal. Eu fiz muita coisa e, enfim, estou fechando o ano com chave de ouro, realmente estou bem feliz. Gente, essa é a minha vida no momento, tá? Agora vamos falar dos livros que eu li. Cortou total a vibe, né? Deixando as atualizações de lado, vamos para o que interessa, né? Nesse vídeo de leituras. Então tá, vamos lá. Pra começar o mês de outubro, eu peguei um audiobook. Eu peguei o audiobook de A Song of Wrath and Ruin, da Rosianne A. Brown. Rosianne A. Brown. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil, tá? Literalize.
É um livro que ele entra naquele conceito de afrofantasia, né, que são fantasias mais voltadas para a cultura africana, esse tipo de coisa. E foi o primeiro que eu peguei desse gênero, assim, dessa qualificação, né? E eu achei muito ruim, tá, gente? Eu achei muito, muito ruim. Fazia muito tempo que eu não li um livro ruim desses, tá? Primeiramente, eu achei a escrita muito melodramática, eu achei a história extremamente previsível, eu achei a resolução final muito fácil. Nossa, eu achei muito ruim. Eu achei ruim de verdade, assim. É difícil, sabe? Porque, assim, eu, pelo menos, quando eu tô lendo um livro de uma série, mesmo que eu não esteja gostando muito, pelo menos quando eu acabo aquele livro, eu tenho curiosidade de saber o que o autor vai fazer com aquilo, sabe? De como é que ele vai terminar aquela história e tal. Mas esse livro, não. Esse livro eu acabei, eu dei graças a Deus e pronto, ficou com Deus, tá? Eu achei tudo isso que eu achei pra vocês, eu achei um livro extremamente previsível. Todos os plot twists, tudo eu consegui ver lá no comecinho da história. Eu achei os personagens muito chatos, tá? Por motivos diferentes. Eu achei, são dois pontos de vista aqui, né? A gente tem a história da Karina, a gente tem a história do Malik. A Karina, ela é a segunda filha de uma rainha em uma sociedade matriarcal. Então ela não foi criada para ser a rainha, mas quando a irmã dela morre, ela vai ser rainha. Então ela vive esse conflito, assim, de tipo, não era pra ser ela, mas vai acabar sendo ela, né? E a gente tem o Malik. O Malik, ele tá fugindo, o reino dele, o povo dele, ele sempre sofreu muito, então ele com as irmãs dele resolveram fugir pra tentar a sorte em outro canto, para fingir ser de outro reino, esse tipo de coisa. E a irmã do Malik, ela é sequestrada e o espírito que sequestra ela fala que ele tem que matar a futura rainha desse reino. Então ele tem que matar a Karina e é assim que a história deles vai se encontrar, tá? É um livro com uma premissa muito boa, é um livro que eu gostei um pouco da fantasia, né, dessa ideia de afrofantasia mesmo, mas mesmo isso não foi o bastante, tá? Eu achei os personagens muito, muito ruins, eu achei que enquanto a Karina, ela é burra e mimada, muito mimada, o Malik, ele é muito depressivo, sabe? É o tipo do personagem que eu acho que a autora perdeu um pouquinho o tom, sabe? Porque eu acho que assim, você tem que sentir pelo personagem, e eu tava sentindo por ele no começo, mas depois eu simplesmente ficava triste lendo ele, entendeu? É o tipo do personagem que ele meio que pesa a sua vibe e você começa a se sentir mal, assim. Ele passa, sabe? Ele passa de ser um personagem que você consegue sentir por ele e ele passa a ser um personagem que te deixa mal. Essa é a grande diferença. Então foi muito bad trip ler as visões. É muito bad trip pra mim ler o ponto de vista dele, porque realmente eu achei que a autora pesou demais essa tristeza, tudo que ele tá passando, esse tipo de coisa, tá? Achei todos os outros personagens extremamente rasos. Os dois protagonistas, e basicamente nesse mundo inteiro só existem esses dois protagonistas, porque tudo vai girar ao redor deles, e isso é muito, muito coisa de iniciante, sabe? Você tá lá, você tá lendo a história deles, mas você só tem eles, você não tem nenhum vislumbre de qualquer outro personagem. Achei um Insta-Love aqui péssimo. Gente, eu tô esculhambando esse livro, mas eu acho que a mensagem já ficou clara, né? Não gostei desse livro, dei 2 estrelas, fazia muito tempo que eu não dava uma nota tão baixa para um livro. Esperava gostar bastante desse livro. E é isso, gente. Achei um livro ruim, tá? Achei um livro bem, bem ruim. E todo mundo fala que o primeiro livro é excelente. Pra quem não sabe, isso é uma duologia, né? Todo mundo fala que esse primeiro livro é excelente, é o melhor, e o segundo livro é bem ruim, então eu já, tipo, ficou com Deus, não tô nem aí, segue o baile, tá? Como eu falei pra vocês, eu dirijo, né, bastante pra ir trabalhar, eu passo pelo menos 1 hora indo, 1 hora voltando quando eu vou trabalhar, né? Então eu escutei bastante audiobooks, né? E como a gente tava no Halloween, no mês de outubro, eu decidi pegar meio que entrar nessa vibe do Halloween, sabe? Então eu peguei um livro que tá fazendo bastante sucesso lá fora, se eu não me engano ele já foi publicado aqui no Brasil, que é Dex Hex. Se ele for publicado no Brasil eu vou deixar o nome dele em português aqui, tá? Mas eu peguei ele basicamente pelo audiobook, é um audiobook super rapidinho, é uma história muito legal no sentido de eu tava lá pela vibe e a vibe, uau, a vibe fez tudo por mim, tá? Pra quem não sabe, esse livro vai contar a história de bruxos, tá? É uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos que ela foi fundada por bruxos. Tem vários bruxos, tem uma universidade que é metade para
pessoas normais e metade para estudantes de bruxaria. Então é tão legal, a vibe é muito um Gilmore Girls com um pouquinho de feitiçaria e tal. E basicamente vai contar a história da nossa personagem principal. Ela passou 3 meses aí namorando com um cara dessa família super importante, do cara que fundou essa cidade e tal, não sei o que. E deu tudo errado, deu merda aí, e ela, sem querer querendo, acabou amaldiçoando ele. Só que essa maldição, ela realmente só vai começar quando ele volta pra cidade. Ele volta pra cidade pra cumprir uma obrigação que ele tem com o pai dele, de comemorar o dia dos fundadores, esse tipo de coisa. E é uma graça, tá? Eu achei muito fofinho. Eu achei que ele entregou exatamente o que eu tava querendo, ele entregou o que ele prometia, que é uma história leve, uma história rápida de ler, uma história interessante e uma história basicamente pela vibe, tá? A vibe é muito Gilmore Girls, misturado com bruxaria, aquela bruxaria que a gente gosta, de bruxas, de feitiços, de coven, de tudo isso. Então foi isso, tá? É um livro que mexeu comigo, não é um livro que me impactou, não é um livro que eu vou lembrar daqui a anos e tal, mas eu tava procurando isso, eu tava procurando essa vibe, eu tava procurando entrar nesse clima de Halloween e me entregou, tá? Ganhou 3 estrelas comigo. Por causa disso, como eu falei, ele não é impactante, mas ele cumpre direitinho, ele promete e cumpre, tá? Depois, eu queria continuar nessa vibe, sabe? Eu queria continuar nessa vibe de terror e tal, não sei o que. E eu acabei pegando A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. Pra quem não sabe, essa aqui vai ser uma recontagem, uma reinterpretação de Frankenstein, mas pela perspectiva feminina de uma personagem aí, que, se eu não me engano, a autora... Não li o original pra saber se existe mesmo uma Elizabeth Frankenstein no original. Acredito eu que não, mas é isso aí. Bom, pra quem não sabe, esse livro, ele é um livro escrito pela Kristen White. Eu sempre tive muita curiosidade em ler coisas dela. Eu tenho a trilogia da Filha das Trevas aqui, livro basicamente pela vibe de Halloween, tá? O que eu posso falar desse livro? Eu achei ele super interessante, eu achei a escrita dela excelente, eu achei a trama muito interessante, mas infelizmente é um livro que eu não tenho vontade de pegar pra ler, entendeu? Tanto que eu comecei a ler ele dia 15 de outubro, hoje é dia 5, não, hoje é dia 6 de outubro e até agora eu não saí do capítulo 12, tá? Eu li até a página 153 e é isso, não achei ruim. Não achei ruim, achei a escrita excelente, achei a história bem legal, mas simplesmente é um livro que eu não tenho vontade de pegar pra ler, então ele continua meio que esquecido aqui na minha vida. Não sei se eu recomendo por causa disso, mas assim, de novo, não é um livro ruim, tá, gente? Então tá aqui. Outro livro que eu peguei, comecei a ler pelo audiobook e peguei o físico dele, foi A Herança de Orquídea Divina, da Zoraide Córdova. Córdova, acho que é Córdova. Esse livro aqui ele tá fazendo muito sucesso, né? Ele é como se fosse um realismo mágico, ele é como se fosse tipo um Gabriel Garcia Marques, uma Isabella Allende, só que tipo moderno no sentido da nossa geração, sabe? Pra quem não sabe, vai contar a história da Orquídea Divina. A Orquídea Divina, ela é a matriarca dessa família e no primeiro capítulo é basicamente ela convidando a todos para o funeral dela. Ela ainda tá viva, mas ela sabe que vai morrer e ela chama todo mundo para irem vê-la. Essa é a história a gente começa a história desse livro, tá? A partir disso a gente começa a desvendar meio que os segredos da vida dela. A gente acaba descobrindo que tem uma força poderosa atrás dos descendentes dela e que se eles vão ter que destruir isso, e pra destruir isso eles vão ter que descobrir mais sobre o passado da Orquídea Divina e etc e tal. É um livro bom, tá? Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu achei o final um pouquinho decepcionante, muito mais porque assim, não é um livro que você está tão preocupada assim pelo plot, sabe? É um livro muito mais que você está lá para apreciar a história, pra você
é um livro que você tá muito mais para apreciar a escrita, para você apreciar a vibe, para você apreciar a beleza do que ela tá querendo passar pra gente. Não é um livro que eu, sinceramente, me importava muito com o plot, esse tipo de coisa. Só que chegou no final e eu senti que tava faltando alguma coisa, sabe? Eu senti que eu tive o que eu tava esperando de escrita bela, de visão de mundo bela, de magia, de realismo fantástico, mas eu senti que faltou um pouquinho de história, faltou um pouquinho de me apegar mais aos personagens, faltou um pouquinho de me importar com o que estava sendo escrito, entendeu? Com o que estava sendo lido. Por isso que esse livro ganhou só 4 estrelas comigo, 4 estrelas e meia. Eu achei ele excelente, tá? Foi um livro que eu também peguei pelo audiobook e consegui mudar toda a minha opinião de que eu não conseguia gostar de audiobooks e tal, porque assim, é um livro excelente. A parte que eu mais gostei dele foi justamente as partes que eu estava ouvindo a história, eu me senti numa vibe muito... Sabe quando você tá ouvindo a história dos seus avós? Que tem todas aquelas lendas e coisas legais acontecendo? Eu senti muito essa vibe ouvindo esse livro, né? Eu sentia que os personagens, eles existiam, entendeu? Eu sentia que eles tinham cores e sensações, e histórias e pensamentos e personalidades diferentes. Eu senti que a autora realmente ela tomou cuidado em realmente escrever pessoas e não só personagens, sabe? Eu senti que esse livro, ele é muito interessante porque todos os personagens principais daqui, basicamente, eles vão ser latinos, vão ser negros, vão ser personagens que a gente não tá acostumado a serem descritos como lindos, e foi muito empoderador ver personagens negros, latinos, misturados, miscigenados, como personagens como sendo descritos como lindos, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu realmente reparei nisso e eu achei muito bom, muito bonito, muito empoderador, como eu já falei pra você. É um livro que ele é dividido em 2 timelines e eu tava muito mais interessada na timeline do passado do que na timeline do presente, até porque a timeline do passado vai falar da orquídea em si e a do presente, querendo ou não, vai contar a história desses descendentes dela, tá? O que eu acho que aconteceu com esse livro? Como eu já falei pra vocês, eu acho que faltou um pouquinho de peso no plot do presente, passou um pouquinho de, não sei, me importar, sabe? E principalmente, eu acho que é o tipo do livro que você tem que ler em uma sentada. Tanto que a minha experiência com a primeira vez que eu peguei esse livro, eu fiquei completamente encantada, apaixonada, eu amei muito. E a experiência de que, tipo, eu tinha que ler pra terminar foi bastante diferente, sabe? Por isso que eu acho que é um livro que você realmente tem que pegar ou numa sentada, ou você tem que realmente ter um período de tempo curto, assim, pra você conseguir apreciar ele mais, gostar dele mais, tá? O que aconteceu? Eu tava me mudando, gente. Eu tava trabalhando que nem uma cachorra. Então, assim, não deu pra pegar esse livro 2 vezes e terminar. Eu acho que eu li esse livro em 10 dias e... Enfim, acho que foi isso que aconteceu. Chegou um momento em que eu não tava mais me importando tanto como eu me importava no começo, sabe? E eu não acho necessariamente que seja culpa do livro, sabe? Eu acho que foi mais culpa da vida. E às vezes isso acontece, né? Às vezes você sente que você não tá dando o devido valor, a devida atenção ao livro que você tá lendo, então eu acho que foi isso que aconteceu comigo, tá? Eu dei 4 estrelas pra ele, eu gostei bastante, como eu falei pra vocês, eu acho que o realismo fantástico aqui é incrível, eu acho que as citações desse livro são incríveis, e enfim, eu acho que é o nosso famigerado Gabriel Garcia Marques. Então, recomendo pra vocês, tá? Agora vamos lá. Pra finalizar o mês, como eu falei pra vocês, eu tava me mudando. E eu queria uma coisa rápida. Então eu acabei pegando o misterioso caso de Styles, da Agatha Christie. Eu amo a Agatha Christie, esse é o primeiro livro que ela publicou. Então, querendo ou não, eu fui com umas expectativas muito baixas. E qual foi a minha surpresa quando... Não parece que é o primeiro livro que ela publicou, tá? É um livro incrível, é um livro que ele é muito, muito, muito clássico no sentido de quem fez, sabe? O livro inteiro é como se você estivesse jogando uma partida de detetive. É muito legal. É um livro que, como eu falei pra vocês, como foi o primeiro, eu esperava que ela, enfim, não fosse a gênia do crime que ela é. Mas não, gente, é um livro que foi excelente e a minha experiência foi muito legal porque... eu tava tentando, eu nunca entro num livro de mistérios, de thriller, dessas coisas, tentando descobrir o que é, sabe? Às vezes eu consigo imaginar e às vezes eu acerto, mas eu nunca tento com afinco. Eu peguei esse livro e tentei.
Então a minha experiência com esse livro foi muito interessante porque eu tava, tipo assim, anotando, eu tava com livro físico, né? Então eu tava anotando, e escrevendo, e ligando os personagens, e bolando teorias, e não sei o que. E no final, obviamente que eu não acertei, né? Eu acertei algumas coisinhas pequeníssimas aí na história, mas assim, só isso. E foi uma experiência muito interessante, eu gostei bastante. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro porque não entra nos meus favoritos, mas mesmo assim chega a ser um livro, mas mesmo assim é um livro muito bom, tá? A Agatha Christie realmente de vez em quando ela falha, mas não nesse. Bom, e aí finalizo meu mês de outubro, mas como já é dia 5 de novembro e eu já li um livro, eu vou falar dele aqui também, tá, gente? Eu acabei lendo A Ponte Entre Reinos, da Danielle L. Jensen. Que foi, neném? Deixa eu te pegar, deixa eu te pegar. Pronto. Eu acabei pegando esse livro daqui, tá? Esse livro daqui ele é vendido como uma fantasia safada. E ele meio que... Ele é uma fantasia safada, tá, gente? Mas ele é uma fantasia safada que era meio que slow burn. Tanto que os personagens só vão, de fato, nhanhar muito depois da metade. Enfim, o que eu posso pra falar desse livro? Eu estou encantada, tá? Eu dei 5 estrelas. Na verdade eu dei 4 estrelas e meia, mas vai ser 5 estrelas no Scooby. 5 estrelas porque eu acho que esse livro merece. Eu dei 4 estrelas e meia por umas bobagenzinhas, assim, que eu acho que foi... Eu acho que esse não é o primeiro livro que a autora escreveu, mas tem algumas coisinhas que eu achei meio de iniciante, sabe? Tipo assim, como ela vai passar a informação pro leitor. Esse livro, ele me faz rever todos os outros livros desse gênero, tá? Esse gênero que eu vou chamar aqui de fantasia safada. Esse livro, ele é vendido como uma fantasia safada, então eu esperava muito mais safadeza do que fantasia, e não foi o que eu tive, tá? Esse é um livro extremamente bem escrito, esse é um livro extremamente bem pensado. A fantasia nesse livro daqui não deixa nada a desejar com qualquer outro livro de fantasia, tá? A única coisa que muda a qualquer outro livro é que realmente eles são safados, só isso, tem sexo, só isso, pronto. E, gente, não era o que eu tava esperando, não era o que eu tava esperando, tanto que ele realmente me fez rever todos os livros desse gênero que eu achava que eu tinha gostado. Por exemplo, De Sangue e Cinzas. De Sangue e Cinzas, eu já decidi que eu não chega nem aos pés disso daqui, sabe? Tronos de Vidro. Tronos de Vidro ainda falta 3 livros pra eu terminar e pra mim esse livro daqui ele é melhor, sabe? É um livro que ele é muito interessante, é um livro em que... Como eu falei, a fantasia, ela está lá, ela não é o plano de fundo, ela é a realidade, ela é o que a gente vai procurar nesse livro, tá? E a gente tem um romance que a gente recebe um pouquinho a mais de um romance. Gente, parece que as crianças estão morrendo aqui, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, nesse mundo aqui a gente tem alguns reinos, tá? E esses reinos, pra eles fazerem comércio entre si, eles têm que passar pelo Reino da Ponte. O Reino da Ponte é um reino extremamente fechado, justamente porque essa é a única maneira deles existirem, né, deles sobreviverem, que é justamente fazer esse comércio dos terrenos que estão em cima para os terrenos que estão embaixo. Então, esse rei que está embaixo, ele quer que a filha dele mate o rei para que ele consiga ter acesso à ponte, para que ele consiga fazer o comércio livremente, tá? O que ele fez com relação a isso? O rei, ele pegou todas as filhas dele, nesse caso aqui ele tem um harém, então ele tem várias esposas. Ele pegou todas as filhas dele que tinham idade para casar com esse rei, e ele as treinou para matar o rei. Nesse treinamento, quem foi escolhida foi a famigerada Lara, e esse é o plano dela. Ela planeja entrar no Reino da Ponte, trair o Reino da Ponte e entregar a ponte para o pai dela, para que finalmente eles consigam fazer comércio sem precisar pagar importação e impostos e tudo isso. É um livro que, como todos esses romances de fantasia, ele é dividido em 2 pontos de vista, tanto dos 2 personagens principais. Eu vou ser bem sincera e eu vou falar que eu não gostei muito da Lara, tá? Eu achei que ela não é uma personagem muito simpática, muito carismática, mas sendo bem sincera, eu também não acho que era a intenção da autora que ela fosse, sabe? Eu acho que ela consegue, ela escreveu tão bem esse personagem que a gente consegue até entender, tipo, os nossos sentimentos. Ela consegue representar os sentimentos que a gente teve com a Lara com a realidade da Lara, nesse sentido. Eu adorei o harém, eu adorei a fantasia daqui, eu adorei as intrigas políticas e econômicas e tudo isso. Como eu falei, eu acho que é um livro que ele é uma fantasia mesmo, tipo, a fantasia ela não é plano de fundo, a fantasia é o que
é o principal elemento desse livro, tá? Tanto que, como eu falei pra vocês, o romance, ele é bem slow burn, tá? Então, assim, não espere que vai ser uma putaria safada sem limite, porque não vai ser. É um livro que ele é muito pesado, tá? A gente vai ter muita morte, e vai ser morte de personagens que a gente se importa. Pois é, foi bem pesado, assim. É um livro bem pesado, é um livro bem gráfico, é um livro bem pesado, tanto que agora eu tô lendo o segundo volume e eu tô com medo do que eu vou encontrar, do que vai acontecer com os meus personagens favoritos nele. É um livro que tem muita violência, é um livro que, como eu falei, é um livro que não deixa nada a desejar pra qualquer Game of Thrones da vida, tá? As únicas coisas que eu não gostei, como eu já falei, foi a maneira como a autora vai passar as informações pro leitor. Eu achei que foi uma maneira muito mecânica, muito não natural. E a Lara, gente, a Lara aqui, a autora foi demais. A Lara que é o próprio Rambo, entendeu? Tipo, você dá um garfo pra ela, ela consegue matar 30 pessoas, envenenar 4 e planejar toda uma revolta social a partir do garfo. Isso daí não. Aí eu já tive que dar um tempinho aí pra pensar, tipo, você tá forçando um pouquinho aí, mas tudo bem. Enfim, gente, super recomendado, tá? 4.5, um dos melhores livros que eu li esse ano, vai estar na minha lista de final de ano com certeza. E eu já estou lendo a continuação, o que não é o que eu faço normalmente, tá? Então, realmente eu gostei bastante. E falando do que eu estou lendo agora, eu estou lendo Ana Karenina, do Tolstói. Eu tô na página 90, eu não cheguei nem nos 10%. Não cheguei nos 10%, tá? Quase cheguei. Essa daqui é a versão do filme. Eu não vi o filme, tá? Eu só gosto bastante dessa versão porque ela é assim. O livro tá em inglês, tá, gente? Eu tô lendo ele em inglês. Chocado. Tipo, e esse livro foi uma surpresa gigantesca pra mim, tá, gente? Porque assim, eu nunca li nada russo. Se eu nunca li nada russo, então obviamente eu nunca peguei nenhum clássico russo, né? E esse livro daqui, ele é tão legal, tipo assim, a escrita, ela é tão leve, ele faz uns comentários tão irônicos, tão mordazes, tão críticos dessa sociedade que a gente tá aqui, tá vendo aqui, que assim, é um livro gostoso de ler. É um livro gostoso de ler como há muito tempo eu não lia, sabe? É um livro que toda a temática dele, a maneira como ele escreve, os comentários sociais me lembra muito Machado de Assis. E é um livro que eu sinceramente estou muito surpresa por estar gostando o tanto que eu estou gostando, tá? Eu peguei esse livro ontem pra ler, já li 90 páginas e eu estou muito surpresa, muito interessada. Não sei quando eu vou acabar, mas recomendadíssimo pra vocês, tá? É um livro que ele é leve, é um livro que ele te faz rir, é um livro que ele faz umas críticas que você fica tipo, caralho, foda. A minha única, não é nem uma crítica, sabe? A minha única tristeza com relação a esse livro é que eu sinto que esse livro ele é perfeito pra ser estudado. Mesmo eu pegando algumas coisas desse livro, eu acho que eu tô deixando passar tipo 90% do que o autor queria passar, entendeu? Então a minha única crítica é com relação a isso. Eu queria muito estudar esse livro e fazer parte por partes e ter um clube de leitura ou uma aula, alguma coisa voltada só pra esse livro, porque eu acho realmente sensacional, tá? É um livro inteligente, mas ri do pedantismo de pessoas inteligentes, sabe? É um livro que vai discutir todas as questões sociais da Rússia nesse momento, no sentido de proletariado e classe média. É um livro que vai zoar bastante o homem branco e os seus privilégios, principalmente no casamento. Enfim, é um livro que ele realmente me pegou super de surpresa. Eu não esperava que ele fosse ruim, nada do tipo, mas eu realmente não esperava eu estar eu não esperava estar tão animada pra continuar lendo ele. Isso nas primeiras 90 páginas, né? Então realmente fica a recomendação aqui pra vocês, tá? Eu não vi o filme, acho que eu já peguei alguns spoilers por aí, mas estou fugindo de spoilers, então por favor não me conte nada. Então, gente, é isso. Esses foram os livros que eu li em outubro e que eu estou lendo agora em novembro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha aqui pra mim e até o próximo vídeo. Tchau! Oi! Dói!